Seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e hoje eu quero convidar você a continuar o estudo no livro de Ruth. Nós vamos estudar hoje Ruth, do capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 22. E eu quero começar o estudo de hoje fazendo a você algumas perguntas. Você é alguém que costuma avaliar bem o custo das suas decisões? Você é alguém que é, pesa aquilo que você vai ganhar, aquilo que você vai perder antes de tomar uma determinada decisão? Veja, quando nós pensamos no Evangelho, pensamos na vida cristã, nós sabemos que seguir a Cristo é uma decisão. E uma decisão que traz consigo os seus custos. E a questão é, você já parou para pensar no custo de ser um verdadeiro cristão? Porque veja, para muitos, ser cristão é apenas você frequentar esporadicamente uma igreja cristã. Ou você ter uma conduta moral mediana. Ou você usar um determinado tipo de linguajar, um determinado tipo de roupa. Bem, esse é o custo caso você queira ser um cristão somente de aparências. Mas, para ser um cristão de fato, nós precisamos, queridos, estar dispostos a abrir mão de tudo por amor a Cristo. Precisamos estar dispostos a testemunhar de Cristo para as pessoas. Precisamos estar dispostos a enfrentar as perseguições que certamente virão por causa do nosso relacionamento com Cristo. Precisamos estar dispostos a nos submeter de bom grado à disciplina do Senhor quando nós falhamos. Mas eu te pergunto, você já calculou o custo de ser um verdadeiro cristão? Veja, na semana passada, nós iniciamos o estudo no livro de Ruth. Vimos que este livro ele começa contando a história de uma família que morava em Belém de Judá. O pai se chamava Elimeleque, a mãe se chamava Noemi e os filhos se chamavam Malom e Quilion. A cidade de Belém veio a passar por uma terrível fome, um período grande de escassez. Elimeleque então resolveu pegar a sua família e abandonar a terra prometida, indo para uma terra pagã, a terra de Moabe. Veja, essa decisão que foi tomada por Elimeleque de ir para Moabe foi uma decisão em desobediência à vontade do Senhor, pois o próprio Deus, em sua palavra, já havia ordenado ao povo de Israel que não se misturasse com os povos pagãos. E por conta desta decisão pecaminosa, Elimeleque e sua família tiveram que arcar com várias consequências terríveis da sua decisão. Eles foram então para Moabe. O desejo deles ao ir para Moabe era encontrar vida, porém o que eles encontraram lá foi morte, pelo menos para uma parte da família deles, porque é dito que Elimeleque morreu. Em seguida morreram também os seus dois filhos, Malom e Quilion, e ficaram ali apenas Noemi e as suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth. Então, hoje nós vamos ver que essa história ela vai ter uma reviravolta. Noemi, então, ela permaneceu em Moabe junto com as suas duas noras. Elas estavam passando por lutas, por dificuldades ali, até que chegou aos ouvidos dela a notícia de que Deus havia se lembrado do seu povo lá em Belém. E aí, então, aquela cidade que estava passando por um período de escassez, agora então é abençoada por Deus com um período longo de fartura. E Noemi então decide retornar para Belém.
E se na semana passada nós vimos que o juízo de Deus para com o pecado é certo, hoje nós vamos ver que tão certo também é o desejo de Deus de restaurar pecadores. Tanto aqueles pecadores que nunca fizeram parte do seu povo, quanto aqueles pecadores que são parte do seu povo, mas que estão vivendo em desobediência ao Senhor. Por isso eu quero convidar você nesse momento para juntos nós meditarmos sobre o seguinte tema: Deus manifesta a sua bondade para com os pecadores. Então, em primeiro lugar, Deus manifesta a sua bondade para com pecadores, primeiro na sua prontidão em perdoar o seu povo. Acompanhe comigo a leitura aqui do verso 6 ao verso 7 do capítulo 1, que diz assim: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Veja, o texto fala claramente que Deus se lembrou do seu povo. Provavelmente o que ocorreu foi que Deus havia castigado a terra por conta do pecado do povo. O povo estava vivendo em um período de escassez. Contudo, o povo se arrependeu, clamou ao Senhor. Deus então ouviu este clamor, Deus perdoou o pecado do povo e abençoou o seu povo, mudou a sorte do seu povo. Aquele período de escassez, então, deu lugar a um período de bonança. E a notícia, então, vai chegar até Noemi, lá em Moabe. Noemi, ao saber que Deus havia se lembrado do seu povo, que Deus havia mudado a sorte do seu povo, resolve, então, sair de Moabe e voltar para Belém. Voltar para o lugar de onde ela não deveria ter saído. E mais, ela resolve levar consigo as suas duas noras, Orfa e Ruth, o que é perfeitamente cabível. Por quê? Porque elas tinham se casado com seus filhos, ou seja, o pecado já tinha sido consumado, elas já agora faziam parte da aliança. Elas faziam parte do povo de Deus. Elas tinham tido contato com o Deus verdadeiro. Então, é correto a decisão de Noemi de trazê-las junto com ela para a terra prometida, ali para Belém de Judá. Mas é interessante, queridos, nós observarmos, porque talvez você pergunte, mas pastor, será que há esperança para Noemi? Será que Deus vai perdoar Noemi? Ela que não confiou no Senhor no período de escassez, desobedeceu a ordem do Senhor, escolheu seguir os seus próprios caminhos, passou 10 anos lá, quase 10 anos lá em Moabe. Será que agora há esperança para Noemi? Há perdão para Noemi? Sim, meu querido. Porque Deus, Ele é um Deus pronto a perdoar o seu povo. O exemplo disso foi o que aconteceu ali em Judá. Deus perdoou o seu povo e restaurou a sorte do seu povo. Nas Escrituras nós vamos encontrar vários exemplos de Deus prontamente perdoando o seu povo. Você vai ver Davi quando adulterou, quando matou, e uma vez confrontado, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. Nós vamos ver também que Deus perdoou Pedro por ter negado a Cristo 3 vezes. Então, nós vamos perceber nas Escrituras claramente esta prontidão do Senhor em perdoar. Várias foram as vezes em que o povo estava sendo castigado por conta da sua desobediência, estava sofrendo na pele as consequências do seu pecado,
e clamaram ao Senhor e se humilharam e buscaram ao Senhor, e o Senhor, por sua vez, os perdoou. O Senhor os restaurou. Então há esperança sim para Noemi, como também há esperança para todo o cristão que está distante do Senhor neste momento. Eu sei que muitas vezes aqueles cristãos que estão afastados da igreja, que estão passando por um período de esfriamento espiritual, quando eles caem em si, eles ficam com vergonha de voltarem para a igreja. Será que eu devo voltar? Será que Deus vai me perdoar? Meu querido, minha querida, saiba, Deus é pronto para perdoar o seu povo quando o seu povo verdadeiramente se arrepende. A palavra de Deus diz que um coração contrito e compungido o Senhor não despreza. Não importa o tempo que você tenha passado longe, não importa os pecados que você tenha cometido, Deus, Ele está pronto para te perdoar. Você deve se arrepender e você deve se humilhar na presença do Senhor, porque há sim esperança para você. Em segundo lugar, Deus manifesta a sua bondade para com os pecadores quando recebe amorosamente aqueles que são estrangeiros. Observe que Noemi ela está retornando com as suas duas noras e parece que de repente ela então mudou de ideia. Observe comigo aqui a partir do verso 8, quando ela diz assim: Disse Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Então, era como se Noemi estivesse na estrada junto com as suas duas noras e, de repente, ela para e ela vai dizer para as duas: Olha, é melhor que vocês voltem para Moabe. É melhor que vocês voltem para a casa da mãe de vocês. É melhor que vocês casem-se com homens moabitas. E, a princípio, essas palavras de Noemi, elas soam como alguém que estava realmente preocupada com as suas noras. Soam palavras piedosas da parte dela, mas nós vamos observar mais na frente que não é bem assim. Contudo, diante da proposta, as duas recusam voltar para Moabe. Contudo, Noemi não vai se dar por satisfeita e vai insistir com elas para que elas voltem para Moabe. Aqui, a partir do verso 11, ela vai justamente argumentar com elas, dizendo assim: Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas. Então, a argumentação que Noemi utiliza aqui foi a seguinte: eu estou voltando para Belém, eu estou velha, ainda que eu arrumasse um marido hoje, tivesse filhos hoje, o que seria impossível, ainda assim vocês teriam que esperar até a maturidade desses filhos para poderem casar, para que assim vocês pudessem continuar a descendência da minha família. Veja, Noemi aqui ele está considerando a lei do levirato, na qual um parente próximo suscitava a descendência em favor do morto, para que aquela família não fosse eliminada do povo de Israel. Então, aquele que levantasse a descendência, ele não seria
essa descendência não seria no seu próprio nome, mas no nome daquele que faleceu. Porém, o ponto aqui de Noemi é simples, né? Eu não tenho mais condições de dar maridos a vocês. Logo, vocês devem voltar para a terra de vocês e casarem-se por lá. Entretanto, queridos, muito embora as palavras de Noemi, como eu disse, pareçam ser pensando nelas, contudo, você vai perceber na continuação do texto que ela estava fazendo essa proposta a elas por conta de uma concepção errada que ela, Noemi, tinha. Veja que ela vai dizer ainda aqui no verso 13: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Perceba, Noemi está dizendo: eu estou desse jeito, sendo castigada por Deus por culpa de vocês, porque os meus filhos não deveriam ter casado com vocês. Por isso que Deus está pesando a mão sobre mim, por isso que Deus está me castigando. Mas veja, isso não tem o menor cabimento, porque a culpa não é de Orfa e nem de Noemi, a culpa era dela e de Elimeleque e dos filhos. Noemi, ela aqui vai transferir, ou tentar transferir a culpa que ela era dela para as suas noras. E é interessante porque isso é uma coisa que muitas vezes nós fazemos com muita facilidade. Na verdade, somos até especialistas em não assumirmos a nossa própria culpa e tentarmos transferir ela para outras pessoas. É isso que Noemi está fazendo aqui. Os comentaristas, alguns dizem que seria uma vergonha para Noemi voltar com duas noras moabitas. Seria uma prova de que ela estava, juntamente com a sua família, em desobediência ao Senhor. E a presença das noras ali seria uma prova viva do passado de desobediência ao Senhor. Mas observe que ela faz essa segunda argumentação, ela novamente propõe, não é, a Orfa e a Ruth para voltarem, e Orfa então resolve aceitar a proposta de Noemi. Veja que no verso 14 ela vai dizer assim: então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja, Orfa ela resolve então seguir o caminho que humanamente era o mais seguro, não é? Ela age com a lógica igual à lógica de Elimeleque e Noemi quando foram para Moabe. Ou seja, ela volta para o seu povo, ela vai atrás de segurança, ela vai em busca de um casamento, ela volta para os seus deuses, ela simplesmente escolhe o caminho largo, mas o caminho que vai conduzir à perdição, né? E é interessante porque os comentaristas mencionam o fato de que a partir daqui você não ouve mais falar a respeito de Orfa na Bíblia. Mas Orfa aceita a proposta de Noemi, porém diz o texto que Ruth se apegou à sua sogra. E no verso 15, nós vamos ver que Noemi insiste ainda com Ruth para que ela possa seguir Orfa e voltar para Moabe. Veja que ela vai dizer assim: disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Interessante que Noemi, ela sabia perfeitamente o que haveria de acontecer com aquelas moças se elas voltassem para Moabe. Elas voltariam para a idolatria que havia ali naquela cidade. E o que é mais chocante, meus queridos, no texto, é que
Noemi sabia que não haveria esperança para aquelas moças se elas retornassem para Moabe, não haveria salvação para elas. E mesmo assim, você vai encontrar Noemi insistindo para que elas voltassem, porque no fundo ela está pensando principalmente em si. Ela está pensando principalmente em si. Noemi, ela demonstra ser bastante orgulhosa, ela não queria chegar lá em Belém levando consigo noras moabitas. Afinal de contas, o que é que as pessoas iam falar dela? E seria uma vergonha para ela continuar ali carregando consigo a tiracolo duas mulheres que não faziam parte da nação de Israel. Né? Então Noemi beijou, abraçou as suas noras e disse para elas: olha, voltem para os seus deuses. E mesmo diante dessa insistência de Noemi, você vai perceber que Ruth, ela vai tomar uma decisão muito firme. Veja o verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth faz aqui, meus queridos, uma declaração épica. Olha, Noemi, não adianta você ficar insistindo, porque eu não vou voltar, né? Eu estou decidida a ir contigo, e mais, por onde quer que fores, irei eu. Aonde quer que você pousar, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth ali, queridos, não estava apenas se comprometendo com Noemi, mas com o povo de Israel e com o Deus de Israel. E é impressionante, queridos, que Ruth toma uma decisão que certamente teria um alto preço para ela. Ao fazer essa declaração aqui para Noemi, de que ela seguiria Noemi desta forma, ela estava abrindo mão de voltar para a terra dela, de voltar para a família dela, de voltar para os deuses que ela foi desde a infância ensinada a adorar. E é interessante porque quando nós lemos essas palavras de Ruth, nós ficamos com a impressão de que o amor dela por Noemi acabou sendo estendido para com o Senhor. Mas eu não entendo assim. Eu penso que foi o contrário, que Ruth ela já tinha conhecido o Senhor e ela amava tanto o Senhor que este amor ele foi refletido na sua relação com a sua sogra Noemi. Então, o que ocorreu na vida de Ruth, meus queridos, foi o que a palavra de Deus chama de conversão. Ruth ela está deixando uma vida segura financeiramente, a possibilidade de voltar para a sua família, seus pais, a possibilidade de casar-se e ter filhos. Ruth vai renunciar tudo isso para seguir órfã, para fazer parte do povo que serve ao verdadeiro Deus. Veja, e Ruth faz ainda um voto no verso 17. Ela vai dizer o seguinte, acompanhe comigo a leitura aqui no verso 17. Ela diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aqui, queridos, nós temos um dos votos mais belos da palavra de Deus. Ruth chama a Deus por testemunha de que ela sempre estará ao lado de Noemi, e onde Noemi for sepultada, na terra em que Noemi for sepultada, ela também será, porque ali será a terra dela. Então, nós também fazemos votos. Quando nós casamos, ali há uma troca de votos.
quando você faz a sua pública profissão de fé, quando um pastor ele é ordenado, ele também faz votos ao sagrado ministério. Então, a grande questão é, será que nós estamos cumprindo os votos que nós fazemos? Porque a palavra de Deus diz que se for para fazer um voto irrefletido, é melhor não votar. Mas você vê aqui a convicção com a qual Ruth lida com essa questão e ela vota e chama a Deus por sua testemunha. E observe que depois Ruth, ela, depois de fazer esse voto, você vai ter a reação de Noemi. Verso de número 18 vai dizer: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ou seja, como é que Noemi reage àquela declaração maravilhosa e aquele juramento feito por Ruth? Ela simplesmente responde com silêncio. Você não vê da parte de Noemi nenhuma atitude de gratidão por Ruth se dispor a estar ao lado dela, mesmo trilhando um caminho difícil, mesmo indo para um povo que ela não conhecia. Então, é interessante porque o texto no original diz assim que quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a ir com ela, ela parou de falar com Ruth. Ou seja, a resposta de Noemi foi o silêncio. O voto de Ruth é respondido com um terrível silêncio por parte de Noemi. Então, nós também, quando estamos amargurados, perdemos de vista as coisas maravilhosas que Deus está fazendo ao nosso redor, inclusive ao nosso favor, para o nosso bem. Então, a despeito deste tratamento frio que Ruth recebe de Noemi, Deus vai acolher Ruth. Deus vai acolher essa moça com os braços abertos. E ela vai ser salva e ela vai receber o grande privilégio de ocupar um papel importante na história da redenção. Porque a palavra de Deus fala claramente que o Senhor, ele acolhe aqueles que se achegam a ele, arrependidos, quebrantados. Talvez você que está ouvindo essa mensagem agora, você tenha se sentido atraído pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo você diz, olha, eu não conheço a palavra de Deus, eu nunca frequentei uma igreja, inclusive a minha vida sempre foi muito bagunçada, eu não tenho vivido de forma correta. Será que de repente não seria melhor eu consertar a minha vida e aí eu vou então entregá-la a Cristo? Não. Você deve entregar a sua vida a Cristo e Ele é quem vai de fato consertar a sua vida. Então, que nós possamos ter essa perspectiva, que Deus acolhe aqueles que se achegam a Ele. Em terceiro lugar, Deus manifesta a sua bondade para com os pecadores quando Ele pacientemente disciplina o seu povo, visando restaurá-lo. Observe então como aconteceu a chegada de Noemi e Ruth ali na cidade de Belém de Judá. A partir do verso 19, diz assim: então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, a sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Interessante que quando elas chegam em Belém, há uma comoção geral na cidade. O que nos traz à mente, o que nos dá a entender que Noemi era uma mulher bastante conhecida. E diz o texto aqui que as mulheres da cidade perguntaram, não é esta Noemi? Porém, a resposta de Noemi para elas é bastante reveladora. Noemi diz, olha, não me chamem mais de Noemi.
o nome Noemi significa agradável. E ela diz assim: me chamem de Mara. Mara significa amarga. Né? E ela vai dizer por quê? Porque eu parti daqui rica, porém o Senhor me fez voltar pobre. Eu parti daqui com tudo, porém o Senhor me fez voltar sem nada. É interessante, queridos, porque nós já tínhamos observado que Noemi tinha colocado a culpa da sua situação nas suas noras. Agora parece que ela quer transferir a culpa dela para o Senhor Deus. É interessante porque é como se o juízo de Deus estivesse sendo derramado sobre a vida dela sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Quando na verdade quem fez as escolhas erradas foi ela, foram os seus familiares. Não foi Deus que se afastou dela, foi ela que se afastou de Deus, saindo da terra prometida para uma terra pagã, uma terra que adorava a falsos deuses. Foi Deus quem obrigou Noemi a ir para Moabe? Não. Noemi, espontaneamente, voluntariamente, ela escolheu ir para lá, levou seus filhos para aquelas terras pagãos. Então, é fácil, né, para nós, seres humanos pecadores, fazermos as nossas escolhas erradas e quando as coisas não saem como nós gostaríamos, né, e aí a gente coloca a culpa em Deus. Quando nós falhamos, desobedecemos à vontade do Senhor, sofremos as consequências e aí então nós transferimos a culpa para Deus. Outro ponto aqui é que Noemi, ela não considera o amor de Deus por ela. Né? A amargura dela impede que ela perceba o que, é que Deus estava fazendo na vida dela. Noemi, ela vai dizer aqui que ela está voltando sem nada, mas ela está voltando com Ruth. Ela está voltando com uma jovem convertida que prometeu a ela estar ao lado dela até a morte. Veja, Noemi, ela não enxergou o amor de Deus por ela ao colocar Ruth no seu caminho. Ela não percebeu o conforto, o consolo, a companhia. Ela não percebeu o amor de Deus por ela manifesto através da vida de Ruth. E manifesta no fato de Deus estar trazendo ela de volta para a sua terra. Né? Então, Noemi está amargurada. Certamente, as palavras que ela pronuncia aqui não deixam dúvidas a respeito disto. Contudo, o melhor lugar, né, para estar amargurado é perto do Senhor, é perto do povo de Deus. Né? Com amargura ou não, Noemi está de volta e Deus então vai, Deus já tem tratado da vida dela, Deus então agora vai restaurar a vida de Noemi. Por isso então que Deus permitiu que ela passasse por tudo o que ela passou, que ela sofresse, né, para que ela então pudesse voltar para próximo dele. Então, Deus conduz o seu povo a retornar, ainda que seja através dos seus juízos. Mas isso é também uma demonstração do amor de Deus para com o seu povo. Nesta hora, queridos, eu gostaria de trazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Primeiro, não existe felicidade verdadeira longe do Deus verdadeiro. Veja, Orfa escolheu o caminho que era o mais agradável aos olhos, o caminho em que ela imaginava que seria verdadeiramente feliz. Não sabemos o que de fato aconteceu com Orfa, se ela casou, se ela teve muitos filhos, se ela viveu uma vida sem muitas preocupações. Porém, meus queridos, o fato é que Orfa abriu mão do único caminho que poderia realmente levá-la à verdadeira felicidade, que era o relacionamento com o único Deus vivo e verdadeiro. Ela perdeu essa oportunidade. Ela escolheu com
os olhos humanos, assim como Noemi, assim como Elimeleque, não é? E assim como muitas pessoas que hoje também estão assim, vivem a vida exclusivamente para buscarem a sua própria felicidade longe do Deus verdadeiro. E em alguma medida podem até ser felizes, mas o fato é que nunca serão felizes verdadeiramente longe do Deus verdadeiro. E como órfã, nunca vão ter noção do que perderam. Mas uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer para nossas vidas é que a nossa fé ela precisa ser compartilhada. Nós vimos no texto que Noemi ela abraça e beija as suas noras e depois diz para elas: voltem para os seus deuses. Ou seja, Noemi sabia que ao retornar para Moabe e voltar para a idolatria, as suas noras se perderiam e iriam para o inferno. Mas parece que Noemi não estava preocupada com elas de fato, mas consigo mesma. E muitas vezes, queridos, nós nos preocupamos muito conosco, agimos à semelhança de Noemi, porque temos amigos e nós os abraçamos, nós os beijamos, nos confraternizamos com eles, não é? Porém, não somos capazes de testemunhar do Evangelho. Deixamos que eles continuem no caminho da perdição sem ouvir a verdade de Cristo Jesus, a verdade que liberta, a verdade que é capaz de salvá-los. Mas por que nós fazemos isso? Porque tememos abrirmos a nossa boca e falarmos do Evangelho para eles e de repente eles se afastarem de nós. Nós queremos estar com eles, queremos a companhia, queremos curtir, queremos nos divertir com eles. Mas se depois eu vou para o céu e eles vão para o inferno, isso pouco importa. Nós não demonstramos verdadeiro amor e verdadeiro compromisso com Cristo quando nós agimos assim. Fazemos vista grossa ao fato de que aqueles que estão ao nosso redor estão indo para o inferno, né? Mesmo sendo nossos amigos e mesmo tendo oportunidade de influenciá-los e compartilhar o Evangelho com eles. Que tenhamos cuidado em relação a isso, queridos, porque muitas vezes nós podemos não falar com as nossas palavras, mas as nossas ações, elas estão de acordo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de lógica. Mas em terceiro lugar, precisamos também encarar o juízo de Deus sem perder de vista a bondade do Senhor, né? Algumas pessoas também agem à semelhança de Noemi. Não confiam no Senhor, escolhem os seus próprios caminhos, sofrem por conta da sua desobediência, e aí quando tem que lidar com as consequências do pecado, ficam amargurados, culpam os outros, culpam a Deus. E veja, queridos, nós precisamos atentar para isso. Por que nós temos sofrido? Por que você tem sofrido? Olhe para as suas decisões, olhe para as suas companhias, olhe para os caminhos que você tem andado. E você vai saber, essas dificuldades que você tem enfrentado hoje é culpa de Deus ou é culpa sua? Mas é interessante, queridos, porque muitas vezes na nossa amargura nós agimos de uma forma assim tão orgulhosa, tão soberba, somos incapazes de admitir que nós erramos, que estamos sofrendo por culpa do nosso próprio pecado. Nós sempre queremos colocar a culpa nos outros. Sempre queremos encontrar um bode expiatório para levar a nossa culpa. Isso é resultado da amargura, queridos. E é interessante porque a amargura ela também nos impede de ver as coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas. Tanto é que John Piper, comentando o texto de Ruth, ele diz assim: quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos na nossa falta de esperança. Tornamos-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem por trás das nuvens. Ou seja, aquela pessoa é tão amarga que ela não é capaz de reconhecer os atos de bondade de Deus, assim como Noemi não era capaz de reconhecer o fato de que ela tinha
ao seu lado uma moça crente que estava comprometida com ela, não foi capaz de reconhecer o fato de que Deus a trouxe de volta para a sua terra, ela poderia não ter voltado. Então, se nós observarmos, meus queridos, nós vamos perceber que nós sempre temos motivos para agradecermos ao Senhor. Inclusive, quando somos disciplinados por Ele, temos sim motivos para agradecermos a Deus, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Diz também que a disciplina, no momento em que ela é aplicada, ela não é motivo de alegria, mas de tristeza, mas que depois ela vai produzir o efeito esperado. Então nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Inclusive, quando Deus nos faz experimentar o juízo dele por conta dos nossos próprios pecados. Agora, em quarto e último lugar, eu quero aplicar também para as nossas vidas esse texto, afirmando que nós devemos assumir um compromisso com Deus verdadeiro, ainda que este compromisso seja custoso para nós. Observe a vida de Ruth. Veja a decisão que ela tomou. Ela deixou de lado a segurança financeira, a possibilidade de um casamento, ela deixou de lado os seus deuses para se apegar ao Deus de Israel, a Noemi, ao povo de Deus. Veja como foi custosa essa decisão para ela. Em muitos lugares hoje do mundo você vai perceber que decidir seguir a Cristo custa muito. Para muitos custa o emprego, custa o convívio com a família, custa a liberdade, custa até a vida. Né? Mas e nós? Muitas vezes não estamos dispostos a abrir mão de nada. Queremos apenas os benefícios do Evangelho, mas não queremos renunciar nada pelo Evangelho. E nós devemos estar dispostos a deixar tudo aquilo que Cristo nos pedir. Então, muitas vezes, você vai precisar abrir mão de amizades, abrir mão de certos empregos, abrir mão de certas companhias, abrir mão de tudo aquilo que Cristo, de certos pecados, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Mas a gente precisa entender, queridos, que nós temos aquilo que é mais importante. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Certa feita o Senhor Jesus contou a parábola da pérola de grande valor. Ele disse assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Veja, queridos, Cristo é a nossa pérola de grande valor. Por Ele vale a pena nós abrirmos mãos de tudo, 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 tudo. Assim como os discípulos abriram mão das suas redes, da sua profissão e foram seguir a Jesus. Assim como Paulo abriu mão, né, de todo aquele currículo entre os judeus. Vale a pena nós abrirmos mãos daquilo que nós temos para ter a pérola de grande valor. E uma vez que nós temos esse grande tesouro, as outras bênçãos, elas são complementares. Nós vamos poder nos casar, nós vamos poder ter filhos, nós vamos poder, se essa for a vontade do Senhor para nós, trabalharmos, realizarmos a nossa obra, mas essas coisas não são o principal. O principal nós já temos, aquilo que traz a alegria verdadeira, o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.